queridos, boa noite. É uma alegria muito grande contar com a sua participação e com a sua atenção. Hoje nós falaremos sobre oração, uma aula com um formato diferente em relação à aula passada. Hoje não será tanta informação, eu não vou correr para passar um conteúdo longo, porém é uma aula fundamental para nós entendermos como se relacionar com Deus através de oração, considerando o padrão, o modelo bíblico. Então, portanto, eu te peço, aquiete, acalma o teu coração nessa noite. Pare tudo o que você está fazendo, mesmo que o celular dê uma mobilidade para você escutar a aula e fazer outras coisas em sua casa, eu lhe peço, espere uns minutos, preste atenção, assista, anote tudo que for ensinado aqui, porque se nós seguirmos este modelo de oração, eu creio que Deus fará grandes coisas em nossas vidas, amém? Então vamos começar a aula com uma oração. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui para conhecer mais de Ti. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toque cada coração nessa noite. Abra uma porta nova em cada vida, do entendimento de como orar a Deus, como conversar com Deus. Espírito Santo, derrame uma porção nova de fé, de entendimento na vida de cada um e também traga na vida de todos paz, proteção, prosperidade, segurança e saúde. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós agradecemos tudo que o Senhor fará nessa noite e daqui para frente em nossas vidas. Amém. E qual que é o roteiro da aula de hoje? Sobre oração, eu dividi em alguns tópicos. Primeiro, nós analisaremos o Pai Nosso, versículo a versículo, para nós entendermos o que significa cada versículo do Pai Nosso. Eu terei uma convidada especial que ela vai trazer um modelo de como orar a Deus através do padrão do tabernáculo. Existem passos a passos para nós chegarmos até a presença de Deus. E eu vou trazer também um pouco de entregue, confie e descanse. E no final da aula eu gostaria de te convidar para fazer um propósito de oração. Amém? Vamos começar a aula. E agora nós falaremos sobre a oração do Pai Nosso. Eu creio que muitos já conhecem um pouco sobre essa oração, ou até mesmo praticam, estudam ela, até mesmo oram a oração do Pai Nosso. E eu gostaria de trazer um contexto para vocês, analisando versículo a versículo, alguns pontos chaves e importantes que nós precisamos ter um entendimento com muita clareza. Se você não conhece ainda a oração do Pai Nosso, está aí na tua tela e eu te convido a juntos lermos esta passagem. Amém? Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Agora vamos versículo a versículo. E o primeiro versículo que eu gostaria de fazer um estudo é sobre o versículo 9. E veja que ali Jesus está falando para orar da seguinte forma: Pai. Pai nosso que estás no céu. E aqui eu gostaria de parar alguns minutinhos para trazer um entendimento bíblico sobre de ter Deus como Pai. E aqui deixa eu trazer um contexto e uma pergunta. Toda a humanidade que habita na Terra hoje é filho ou filha de Deus? Interrogação. E a resposta depende muito se a humanidade toda aceitou ou não aceitou Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. E como eu estou agora estudando a Bíblia, falando simplesmente da Bíblia, eu estou trazendo um ensinamento bíblico de como se tornar filho de Deus. Tá bom? Amém? Então vamos lá. Como se tornar filho de Deus? Dois passos importantes. Aceitar Jesus como o Senhor de sua vida. 2. Ser batizado, conforme o versículo que está escrito. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo é uma ordenância de Jesus. Mas na aula de hoje eu não abordarei sobre o batismo, eu me basearei
apenas no estudo do primeiro passo, que é aceitar Jesus Cristo. Então você está se perguntando, por que, Luiz? Né? Com que base você está dizendo que para se tornar filho de Deus precisa ser através de Jesus? Tem a passagem na Bíblia chamada em João 1,12, está na tua tela. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Crer em quem? Aceitar quem? Aqui está dizendo de aceitar e crer em Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa se torna filho de Deus, é quando ela aceita Jesus, quando ela recebe Jesus na sua vida. E aí sim existe uma mudança do status de criatura para filho de Deus. E este convite que Jesus Cristo fez de o receber é um convite feito a toda a humanidade. Quando Jesus Cristo veio, quando ele se tornou homem, quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e ainda hoje que ele vive, Jesus Cristo vive, é um convite que ele fez e faz a toda a humanidade. Você quer se tornar filho de Deus? Me receba em sua vida. Que aí sim eu te dou o direito de se tornar filho de Deus. A Bíblia não relata que existem outros caminhos para se tornar filho de Deus. Como nós estamos estudando a palavra de Deus, a Bíblia, ela deixa isso muito claro. Não existe vários caminhos, outros jeitos para se tornar filho de Deus. Não, o único caminho que nos leva até Deus é Jesus Cristo. Desculpa ser repetitivo, né? Mas é importante nós termos isso muito claro e enraizado em nosso coração. Amém? Veja, outro versículo para trazer este contexto. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, o único caminho para se tornar filho de Deus é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e deu essa condição a toda a humanidade. Então, existe um convite foi feito na minha vida, um convite foi feito na sua vida, que está em vigor, e um convite é feito na sua vida para se tornar filho de Deus. Amém? O finalzinho só do Mateus 6,9. Santificado seja o teu nome. Eu santificar o nome de Deus é levar uma vida de obediência à palavra de Deus. Amém? Agora vamos para o outro versículo do Pai Nosso. E o segundo versículo do Pai Nosso é: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Outro ensinamento importante: tua vontade. Por que tua vontade? Nós aprendemos que Deus é um Deus Pai daquelas pessoas que receberam Jesus Cristo. E aqui a oração nos ensina a pedir. Os filhos pedem para o Pai, que a vontade do Pai aconteça na terra como acontece no céu, ou seja, acontece em nossas vidas. E aqui é um ponto importante de uma oração e da questão de fé. É entender, ter a certeza, reconhecer que a vontade que Deus tem para a nossa vida é melhor do que a nossa própria vontade. E eu me explico aqui. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E a Bíblia também diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. O que eu digo com isso, o que Deus tem para a minha vida e o que Deus tem para a tua vida é muito melhor e muito maior do que algum dia nós podemos imaginar. E eu dou um exemplo bíblico. Lembra da história de Noé? Deus pediu para Noé fazer o quê? Construir a arca. Mas o maior propósito que Deus tinha para Noé não é que ele construísse a arca, e sim que ele repopulasse o planeta. Então já deixo te dizer, se você buscar o que Deus tem para a tua vida, eu afirmo em nome de Jesus, porque eu creio, Deus tem coisas maiores do que você já imaginou algum dia. Então, quando você orar, peça para Deus que a tua vontade aconteça em nossa vida.
E foi por isso que os grandes homens que nós aprendemos nas últimas aulas, eles seguiam a palavra de Deus, porque eles acreditavam que a vontade de Deus era maior. Nós vimos isso na história de Abraão, quantos quilômetros e quilômetros ele percorreu por causa da vontade de Deus. Então a gente ora para que aconteça não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Amém? E outro ponto importante: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um versículo muito, 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 muito utilizado. Deixa eu te trazer o contexto certo aqui, que é muito baseado na vontade de Deus Pai. Como o Senhor é o nosso pastor, nós não temos medo de nada. Mas isso não quer dizer que, porque o Senhor é o nosso pastor, tudo aquilo que eu vou pedir, Ele vai me dar. Não é bem este contexto. É o contrário, eu confio em Deus porque Jesus é meu pastor. E por mais que eu esteja passando por situações difíceis, eu creio que o Senhor está cuidando de mim e continuará cuidando de mim. Amém? Por isso que o Deus é um pai e ele nos dá aquilo que nós precisamos. Deus nunca nos dará, nunca quer dar algo para as nossas vidas que vai fazer algum tipo de mal, vai trazer algum peso, vai nos dar algo que nós não podemos suportar. Se nós estamos andando em obediência, se nós cremos, se nós estamos buscando a vontade de Deus, nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes algumas coisas demoram um pouco para acontecer porque nós não estamos preparados. Precisa ter um processo de amadurecimento, que foi o que aconteceu na vida de José, que nós vimos na última aula. Teve um tempo de amadurecimento para Deus depois vir com grandes coisas na vida dele. Amém? Reflita sobre isso. Vamos para o próximo versículo. E agora dois versículos do Pai Nosso, 11 e o 12. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Pão para este dia. O que significa isso? Que na nossa oração nós temos que pedir para Deus a nossa provisão, crendo que o Deus Pai nos dará segundo a vontade dele o melhor para nós. Mas isso não quer dizer que nós devemos orar e simplesmente nos acomodar. Não, a Bíblia também nos ensina, e ali em Provérbios fala muito sobre a atitude do homem em conquistar as coisas, mas crendo, sabendo que a conquista ser abençoado, conquistar coisas, tudo vem pela bondade de Deus e não pela força do homem, mas sim pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? E a segunda parte é perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui não é só um contexto de dívidas financeiras, mas de tudo aquilo que nós já abordamos na última aula sobre perdoar as pessoas. É muito importante para ter uma oração atendida, para ter uma oração, vamos dizer, forte, é ter uma oração que a pessoa não tem mágoa de ninguém. E deixa eu também te trazer um contexto e uma mensagem para aquelas pessoas que algum dia se sentiram magoadas pelos seus pais. Porque nós aprendemos na aula passada, e nós vimos ali, né, a situação onde, por exemplo, Isaac e Rebeca criaram seus filhos de forma desalinhadas, um amando mais do que o outro, e isso gerou um grande impacto em Esaú, por exemplo. E talvez tenha acontecido isso em sua vida. Você que é filho e filha, eu estou falando agora com você, uma mensagem para você. Se você tem no seu coração alguma mágoa do seu pai ou da sua mãe, por causa da criação que você teve, não foi da forma como você gostaria. E aqui, por mais difícil que foi, eu não estou minimizando ou maximizando alguma situação, mas aquilo que você passou, aquela tristeza que talvez ainda você tenha em seu coração, Deus te pede para você perdoar, independente do trauma. E talvez você se pergunte, Luiz, me pergunte, Luiz, é muito difícil eu liberar esse perdão porque tem um trauma muito grande. Eu já te digo, a tua atitude,
vai ser abençoada pelo Espírito Santo de Deus. E de forma sobrenatural, sem entendimento humano, isso vai acontecer na tua vida. Mas perdoe e busque a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque vai ser libertador. Será como se fosse um renovo. Você vai ver até que a sua oração, seu momento de comunhão com Deus vai mudar, porque o padrão bíblico é que os filhos honrem os pais, e nós veremos isso no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos. Amém? Faça isso para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então aqui nós aprendemos duas coisas: acreditar que Deus tem o melhor para nós e por isso nós dá o pão para o nosso dia, dá o pão para este dia, ou seja, não é pela nossa força, mas é pela misericórdia e pela bondade de Deus. Amém? E o segundo é sempre estar perdoando as pessoas. Agora vamos para a parte final do Pai Nosso. E agora o último versículo de Mateus, conforme está descrito no Evangelho de Jesus segundo Mateus, Mateus 6,13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Aqui, pessoal, muito simples, né? Aqui Jesus está nos ensinando a peça, você que é filho, peça para Deus ajuda para não cair em tentação e não cair em pecado. Tentação aqui é desagradar a Deus, ser desobediente a Deus, pecar contra Deus. E um ponto importante: todas as tentações que vêm em nossa vida, que acontecem, né, em nossas vidas, não vêm de Deus. Deus não tenta ninguém a pecar. Se a tentação de pecar ela não vem de Deus, vem de quem? Vem do outro lado lá da força, mas que não vale nós citarmos na aula de hoje. Isso está em Tiago 1, de 13 a 15. Deus não tenta ninguém. E todos os dias as tentações vêm de pecar contra Deus. O que é pecar contra Deus, Luiz? É fazer tudo aquilo que desagrada a Deus segundo a palavra de Deus que nós estamos estudando. Nós já vimos isso nas aulas passadas, por isso que eu trouxe alguns casos de homens que que pecaram contra Deus. E essas situações acontecem no nosso dia a dia. Nós temos que tomar decisões em nossas vidas, que essas decisões podem agradar ou desagradar a Deus. E quando eu falo desagradar a Deus, é pecar contra Deus. Quando essa situação acontece, que nós temos que tomar uma decisão, saiba que não é Deus te tentando, é o outro lado. Mas aí você pergunta para mim, Luiz, como que eu sei o que agrada ou não agrada a Deus? Simples. Estudar a Bíblia é o que nós estamos fazendo. 2. Aceitar Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Porque quando você aceita Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus. E aí é a forma sobrenatural que Deus te ajuda a não cair em tentação. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8. E o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós quando nós aceitamos Jesus Cristo, é aquele que nos guia em toda a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Não tem aquela frase conhecida hoje em dia? E conhecereis a verdade vos libertará? A verdade verdadeira, vamos assim dizer, é a palavra de Deus. E o Espírito Santo atua dentro de nós falando, olha, isso aí, essa situação que você tem que resolver, que você tem que decidir, a Bíblia diz que isso é legal, pode ir em frente. Ou a Bíblia diz, não, isso não é legal, não faça. Aquela voz de Deus dentro de nós dizendo que caminho seguir, é a forma sobrenatural, ou seja, ter o Senhor, ter Jesus como o Senhor de nossas vidas, recebemos o Espírito Santo de Deus e Ele nos ajuda a decidir de forma sobrenatural. E o versículo ele fecha dando toda a honra, toda a glória, todo o poder à mesa a Deus, uma forma de gratidão, de reconhecer que Deus é o Criador de tudo e Deus é o nosso Pai. Amém? E agora, para fechar, agora que nós já entramos em alguns pontos importantes para o entendimento, eu trago de novo a oração do Pai Nosso, para sim agora nós fazermos ela com muito entendimento e fogo em nosso coração. Amém? Vamos fazer juntos esta oração?
Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa, Deus, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta foi a primeira parte da aula sobre o Pai Nosso. Agora continuaremos com alguns outros pontos importantes de reflexão. E agora eu gostaria de fazer um convite. Entregue, confie e descanse. Salmos 37, de 4 a 7. Pare um pouquinho, preste bem atenção. Olha que lindo esse salmo. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Uau! Busque no Senhor a sua alegria, que é um caminho que nós temos que aprender para ter alegria, que é no Senhor. E aqui fala: entregue o seu caminho a Ele, confia nele e Ele o ajudará. Veja que a ajuda do Senhor vem naquelas pessoas que entregaram o seu caminho a Ele e confiam nele. É o que nós vimos no Pai Nosso. Filhos de Deus são aqueles que entregaram a vida para Jesus Cristo. Nós vimos que faça a tua vontade, é confiar em Deus. E veja o que acontece, né, nos torna torna a nossa inocência radiante. Nós temos a justiça de Deus ao nosso lado, e é a justiça de Deus que traz livramento, que traz proteção. A justiça de Deus se manifesta nos filhos obedientes a Deus. E este salmo fala: aquiete-se na presença de Deus, ou seja, acalme. Quando você está orando, conversando, fique tranquilo. Espere nele com paciência. E não se preocupe com aquelas pessoas que estão prosperando. Isso é muito importante quando nós entramos no caminho de Deus, quando nós aceitamos Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos com pressa que as coisas aconteçam logo. E aqui ele está falando: calma. Por mais que aquela pessoa que está prosperando e ela não aceitou Jesus Cristo ainda, não sinta inveja dela. Isso que está dizendo aqui. Fique tranquilo em relação a ela. Foque em mim, porque no tempo certo, e eu sei o tempo certo, assim diz o Senhor, as coisas acontecerão. Nós já vimos isso nos homens das aulas passadas. Às vezes, muitas coisas demoraram para acontecer na vida daqueles homens, tanto de Abraão, de Isaac e de Jacó e de José. Demoraram para acontecer, mas quando aconteceram, aconteceram de forma tremenda. E é isso que está dizendo. Confie em Deus, que grandes coisas acontecerão em nossas vidas. Amém? E mais um aqui é um convite de Jesus Cristo. Venha a mim todos vocês que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estou pondo na sua tela agora as imagens de um jugo. Jugo é aquele equipamento que se põe em cima de um boi para ele puxar alguma coisa pesada. E o jugo, ele é pesado porque faz muita força aqui nas costas. E o que Jesus está falando, quando você vem a mim, quando você me aceita como o Senhor da tua vida, este teu peso será mais leve, porque o que eu tenho para você é descanso, é tranquilidade. Mas para isso, para ter descanso, tranquilidade, precisa o quê? Aceitar Jesus Cristo e confiar nele. Nós vimos isso no Pai Nosso e nós vimos agora no Salmo. Nós faremos um convite já já para descansar e confiar no Senhor. Amém? E agora eu gostaria de falar sobre Filho
de Deus. Você já viu nesta aula que para se tornar filho de Deus precisa aceitar Jesus Cristo. Romanos 10, 9 a 10. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a sua boca que você é salvo. É desta forma que se aceita Jesus como Senhor, declarando com a boca, dizendo, confessando, acreditando que Ele é o Senhor. É uma decisão por fé. Com essa decisão, se torna filho de Deus e é salvo. E da mesma forma, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos. E crer que Ele ressuscitou e Ele vive é também uma fé. Então, Jesus é o Senhor e Ele ressuscitou dos mortos. Este é o passo que uma pessoa dá para se tornar filho de Deus. E olha a importância de confessar Jesus Cristo como o Senhor, recebê-lo em sua vida para ter os pedidos atendidos. Veja só, Mateus 10, de 32 a 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. É Jesus Cristo dizendo: se você me confessa diante dos homens, eu te confesso diante de Deus Pai. A segunda parte, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Agora, o inverso. Se uma pessoa nega Jesus Cristo diante dos homens, Jesus Cristo também o negará diante do Pai. Por isso a importância de confessar Jesus. E agora eu gostaria de te fazer um convite. Preste muita atenção e reflita neste vídeo que eu passarei agora. E já pense em tudo o que foi dito aqui na aula de hoje, principalmente em se tornar filho de Deus. Amém? Não tire o olho da tela, acalme e aquiete seu coração e reflita enquanto eu passo este vídeo de 1 minuto. Amém. Vídeo maravilhoso, não é verdade? E sim, foi por amor que Jesus Cristo foi crucificado. O amor dele pela sua vida, pela minha vida. E neste mesmo amor, Jesus Cristo faz um convite a todas as pessoas. Jesus Cristo nessa noite está fazendo um convite a você. Entregue a sua vida a Ele. Porque nós aprendemos na aula de hoje que a única forma de se tornar filho de Deus é através de Jesus Cristo. A única forma de uma oração chegar a Deus é através de Jesus Cristo. E por que não entregar a vida àquele homem que foi crucificado por mim e por você? E é muito simples, o nosso Deus não é um Deus de rituais. Muitas pessoas perguntam como eu entrego a minha vida a Cristo. É conforme o que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que o que importa é o que está no coração. E se você confessar com a sua boca, e você se tornará filho de Deus. Se você está tocado em entregar pela primeira vez a sua vida a Cristo, já já nós faremos uma oração. Se você já entregou a sua vida a Cristo, vamos refazer esse compromisso. Vamos todos nós juntos orarmos confessando o nome do Senhor. Amém? E se tem algumas pessoas aqui que estão nos assistindo e não estão
decidida se vão ou não vão entregar a sua vida para Cristo, gostaria de te dizer uma coisa nessa noite e no amor de Deus. Não decidir é decidir, ou seja, não decidir entregar a sua vida a Cristo é decidir não se tornar filho de Deus. Mas, por favor, não sinta isso como um peso, nem como uma pressão. A decisão é tua, mas eu te digo, Jesus Cristo está te esperando de braços abertos. Isso aqui também, se você não fizer essa oração, continue conosco, porque nós amamos a sua vida e Jesus Cristo ama a sua vida. Isto aqui, esta oração, não é uma condição de continuar o estudo bíblico, não, mas é uma oportunidade de se tornar filho de Deus. Se o Espírito Santo de Deus te tocou a fazer essa oração, feche os seus olhos e abra o seu coração e repita tudo o que eu falar agora. Amém? Deus, nesta noite, nós aprendemos que o único caminho para se tornar seu filho é através de Jesus. Portanto, nesta noite, eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida. E eu acredito que Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados e me dê um destino. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Se você fez essa oração com vontade, com entendimento, com alegria no seu coração, saiba que você é um filho de Deus e que agora, conforme Lucas 15, está tendo uma grande festa no céu. E deixa eu te falar uma coisa, e aqui nós já vemos a atuação do Espírito Santo de Deus, porque não fui eu que te convenci para entregar a vida para Cristo. A Bíblia diz que uma pessoa convencida a entregar a vida é que a atuação do Espírito Santo já está acontecendo na vida dela. Nós vemos ali, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele fala aqui do pecado, é do pecado de não acreditar em Jesus Cristo. Eu estou muito feliz, e se você entregou a sua vida pela primeira vez a Cristo, coloque aqui no chat do YouTube, deixa a gente conhecer um pouco mais da sua história. Se você não quiser, não tem problema, pode nos mandar um e-mail, mas saiba que Deus está se alegrando muito na sua vida. Amém? Vamos continuar a aula. E agora eu vou chamar uma convidada especial para falar um pouco sobre o tabernáculo, que serve como um modelo de como nós devemos orar. Então nós vamos pegar a primeira parte, onde nós nos tornamos filhos de Deus, onde nós temos já o entendimento da importância de perdoar. Vamos alinhar isso com algum modelo de passo a passo, um modelo bíblico, e depois nós colocaremos em prática. Então, preste bem atenção neste passo a passo e na importância de nós entendermos o tabernáculo para a oração. Olá, boa noite a todos, a paz de Jesus. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um modelo bíblico de oração, conforme o Luiz Fernando falou na última aula, né? Que nós veríamos um modelo bíblico de oração. E esse modelo bíblico, ele não foi criado por homens, não foi por um teólogo ou por um estudioso. Esse modelo nos foi dado por Deus. Nesse próximo livro que nós vamos estudar, Êxodo, nós vemos Deus falar diretamente com Moisés e passar para ele um modelo do tabernáculo. O que é tabernáculo? Tabernáculo significa residência ou habitação. Então seria o local da habitação terrestre de Deus aqui na terra, junto aos filhos de Israel, também chamado de tenda. Essa tenda, esse tabernáculo acompanhou o povo de Israel durante toda a sua peregrinação pelo Egito, no deserto, até eles chegarem na terra prometida. Ele era montado e desmontado todas as vezes que eles levantavam acampamento. E era dividido em 3 partes. A primeira parte, que é chamada de átrio, onde
todo o povo podia entrar e se apresentar. Era onde eram levados os sacrifícios para expiar os pecados. Depois vinha o lugar santo. Nesse local as pessoas já não podiam mais entrar, o povo não podia entrar, só podiam entrar os sacerdotes, que passavam por um ritual de purificação muito sério, para poder entrar no lugar santo. Nesse local, no tabernáculo todo, aliás, haviam vários utensílios, todos mandados fazer de acordo com a descrição que Deus passou para Moisés. Nesse lugar santo, por exemplo, havia a mesa de pães, um candelabro, o altar de incenso, e tudo que existia no tabernáculo era a sombra de Jesus. Já nos remetia a Jesus. Por exemplo, existia uma mesa de pães que representava as 12 tribos de Israel, e Jesus no Novo Testamento nos fala: eu sou o pão da vida. Havia o candelabro que ficava aceso o tempo todo, porque lá dentro era escuro, e Jesus nos falou: eu sou a luz do mundo. E cada coisinha ali, depois, se vocês se interessarem em estudarem, vocês vão ver como é maravilhoso já ver a presença de Deus lá de Jesus no tabernáculo. E somente os sacerdotes podiam entrar aí, como eu já falei. E depois um outro lugar chamado Santo dos Santos, que era fechado por uma cortina, e ali dentro havia a Arca da Aliança, a aliança que Deus fez com o povo dele. E nesse local era onde a presença de Deus se manifestava. E ali só podia entrar uma pessoa uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. E ali ele levava ofertas de sangue para expiar os pecados do povo. Muito bem. Agora, e hoje, né? Como nós aplicamos tudo isso hoje? Hoje não existe mais tabernáculo, altar de sacrifício, nada disso. Aí nós vamos começar já a entrar no Novo Testamento, que é o que nós vivemos hoje. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos libertar, para levar os nossos pecados, para nos limpar e nos purificar dos nossos pecados. A morte dele, e quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador e entendemos que ele morreu por nós, que ele deu a vida dele por cada um de nós, isso nos deu livre acesso a Deus. Hoje nós podemos entrar e falar diretamente com Deus. Nós temos esse acesso, graças a Jesus. E Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, passa a ser nosso Pai. Nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. E nessa oração que agora nós podemos falar livremente com Deus, nós seguimos esse modelo do tabernáculo. E o primeiro passo, que seria entrar com ações de graças, de agradecimento a Deus. Quando nós começarmos a orar, a primeira coisa a fazer é agradecer. Agradecer por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz por nós. O simples fato de nós nos levantarmos, estarmos respirando, estarmos aqui assistindo essa aula é motivo de agradecimento, porque é graças a Deus que nós ainda estamos aqui. Pela proteção que Ele nos dá, por sua provisão, por termos um teto, nós temos infinitos motivos para agradecer a Deus. O segundo passo é pedir perdão. Vocês lembram que os sacerdotes se purificavam para entrar limpos na presença de Deus. E assim nós temos que entrar também limpos na presença de Deus. E o que nos limpa é pedir perdão por nossos pecados. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz que desagrada a Deus. Então, muitas vezes por palavras rudes que nós falamos, por ações erradas que nós temos, tem inúmeras coisas, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, pedir perdão
e se arrepender disso, né? Porque o que importa é o arrependimento, de saber que nós erramos e tentar nos corrigir. E aí sim, o terceiro passo é apresentar os nossos pedidos para Deus. Primeiramente, nós oramos pelos outros, né? Por amigos, por pessoas doentes. Estamos agora todos orando por essa pandemia. Oramos pelo nosso país, por inúmeros motivos. E depois apresentamos as nossas petições, os nossos desejos. E Deus, ele não se importa com palavras difíceis, ele não é isso que ele quer que nós abramos o nosso coração para ele. Ele quer ouvir como nós conversamos com o nosso Pai aqui na terra. Deus é o nosso Pai, é um Pai de intimidade, então ele quer que nós conversemos com ele livre e abertamente, expor as nossas vontades, os nossos desejos, que ele se agrada muito disso. Deus é um Deus de relacionamento. E por último, é sempre terminar a nossa oração dizendo que nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus que as nossas orações devem ser feitas. E por quê? Porque Jesus mesmo, no Novo Testamento, está lá no Evangelho de João, e eu vou ler 2 versículos que deixam muito claros por que nós oramos em nome de Jesus. O primeiro está em João 16, 23, que diz assim, Jesus falando: se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. O Pai é Deus, né? E o outro versículo, que está em João 14, 6, fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus deixou muito claro que ele é o único intercessor, só ele tem o poder de levar as nossas orações até Deus. Ele advoga as nossas causas. Então é por isso que nós sempre oramos em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido clara. E também tem mais uma coisa, que a gente deve sempre acreditar na vontade de Deus, que a vontade de Deus vai ser feita. A vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. É assim como nós oramos, né, na oração do Pai Nosso, que foi Jesus que nos deixou também. Nós oramos que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Tá? Então, que tenha sido útil para vocês, que daqui para frente a gente ore segundo o modelo que Deus deixou para cada um de nós aqui. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que você tenha gostado sobre a explicação bíblica do tabernáculo, que serve de um modelo para nós utilizarmos em nossas orações. E recapitulando, o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos como ser um filho de Deus, que é um convite a todos, é um convite para todos que estão nos assistindo. Nós também aprendemos através do tabernáculo o caminho de oração que nós devemos seguir, agradecer a Deus, pedir perdão, apresentar os nossos pedidos, primeiro pelo próximo, depois por nós, e sempre pedir em nome de Jesus. E agora eu gostaria de te fazer um convite para nós colocarmos tudo isso que nós aprendemos na aula de hoje em prática. Com relacionamento com Deus não basta só teoria, nós temos que colocar em prática. Por isso, eu te convido a participar de um propósito de oração. E eu creio do fundo do meu coração que se nós seguirmos juntos nesse propósito, Deus fará grandes coisas na vida de todos e haverão testemunhos nesta aula para glorificar o nome do Senhor. E do que se trata este propósito? Este propósito começará no dia 18, ou seja, depois da aula, às 22 horas, e este propósito terminará no dia 24. Ele consiste de todos nós, a partir das 10 horas da noite, das 22 horas, nos reunirmos em oração, cada um na sua casa. E eu te aconselho,
neste momento de oração, vá para um cômodo da sua casa, vá para um cômodo da sua casa. Fique num lugar tranquilo. E se você puder, se você tiver condição física, ajoelhe-se. Ajoelhe-se em sinal de reverência a Deus, em sinal de estar prostrados aos pés daquele que pode mudar a história da nossa vida, que pode fazer milagres. E eu gostaria de te convidar de, no mínimo, a partir das 10 horas, nós juntos ficarmos durante 5 minutos orando a Deus, seguindo o exemplo da aula de hoje. Se você ainda não está acostumado a ter uma prática de oração, comece com 5 minutos. Se você tiver vontade de continuar, será uma bênção. Continue até quanto você conseguir. E se você já tem uma vida, uma prática de oração, e 5 minutos é pouco, amém. Continue, mas vamos juntos, no mínimo, cumprir esse propósito em unidade, cada um na sua casa, cada um no seu canto, clamando e orando a Deus neste modelo que nós aprendemos hoje, neste modelo bíblico. E a oração, a conversa com Deus, ela é prazerosa. E é isso que nós vamos sentir ao longo deste período, desta semana. Um prazer em conversar com Deus. Uma oração a Deus não é uma penitência, não, mas é uma limpeza da alma, é um relacionamento, é uma conversa. Creia nisso. Siga este exemplo que Deus fará grandes coisas em sua vida. Amém? Se você não entendeu alguma coisa da aula, eu aconselho que você revise este vídeo, leia, assista atentamente e se também ficar alguma dúvida, mande um e-mail para nós que está aparecendo aqui na tela. Eu também te aconselho a você, por gentileza, se você gostou do conteúdo, dê um joinha, dê um like no vídeo de hoje e inscreva-se também em nosso canal para ajudar-nos a que esta mensagem chegue a mais pessoas, amém? E vamos terminar a aula de hoje com uma oração. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus, pela vida e pela participação de cada pessoa aqui, meu Pai. Obrigado, Deus, porque eu creio que esta é uma reunião de estudo, uma reunião dos teus filhos que estão cada vez mais com vontade de te conhecer mais. Pai, nós colocamos no teu altar este propósito de oração e unidade que começará agora, a partir de hoje, onde todas as pessoas aqui estarão em suas casas orando e clamando pela tua mão protetora, pela tua provisão, pelos teus milagres, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor receba cada pedido de oração que for feito pelas pessoas que estão participando e se revele com poder na vida de cada um, meu Pai. E é em nome de Jesus que eu já agradeço tudo o que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará por todos nós. Amém. Amém, queridos? Colocando em prática a oração e nós estamos aguardando os testemunhos. Não esqueça de compartilhar, porque é desta forma que Deus age. Ele faz um milagre na tua vida para você contar dele para outras pessoas. Deus abençoe e até a próxima aula.